Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Live Mev, onde nós falamos sobre a mudança de hábitos para trazer mais saúde para a sua vida, sempre baseadas nas diretrizes da medicina de estilo de vida. Procuramos trazer uma linguagem acessível para que todos possam se beneficiar dos conteúdos. E a nossa mensagem principal é que você é o maior responsável pela sua saúde. Lembrando que saúde é o equilíbrio entre o bem-estar físico, emocional, espiritual, social e ambiental. A saúde está ao alcance de todos que se dispuserem a iniciar essa caminhada em busca do conhecimento, dos recursos que a ciência nos traz e do potencial real que temos dentro de cada um de nós, conquistando assim a liberdade de escolhas conscientes, com autonomia e assertividade. Você que está nos ouvindo já deve estar nesse caminho da busca por uma vida mais plena e saudável. Então, convidamos você para ser o quarto integrante da equipe da Live Mev, junto comigo, que sou a Jaqueline Pegorini, e com as minhas parceiras, a Samantha Bambatti e a Paula Brandt. Lembrando que a mudança acontece a partir daquilo que está vivo em nós. Olá, esse é mais um podcast da Live Mev. Eu sou a Paula e esse episódio é uma continuação do anterior, cujo tema é Como seria a sua vida se a sua alimentação melhorasse? Nós falamos o que é uma alimentação melhor, por que é importante se alimentar melhor e demos algumas orientações de como fazer. E hoje eu gostaria de iniciar dando alguns exemplos. Sabe quando as pessoas elas precisam alterar sua dieta por algum motivo pontual, uma demanda imposta, uma indisponibilidade de alguns alimentos ou restrições impostas por alguma condição de saúde específica, como cirurgia, que impossibilita o consumo de alimentos sólidos ou de gordura, por exemplo? Essas pessoas, é muito comum que elas relatam uma melhora significativa na disposição, no bem-estar, melhora a qualidade do sono, e quando fazem os exames de sangue, melhora os marcadores, como marcadores inflamatórios, colesterol, glicemia e outros. Então, mudando nossa alimentação, a gente pode melhorar bastante a nossa saúde, né, nossa qualidade de vida, mas caímos sempre novamente na mudança de hábitos. Normalmente, nessas situações, as pessoas retornam, né, depois que atinge lá, né, que melhora a sua saúde, viu os benefícios, elas retornam aos seus hábitos anteriores. E aí, voltando a sentir esses malefícios refletidos na saúde e no bem-estar. Então, mais uma vez, é o desafio de sustentar essa mudança alimentar. Então, Paulinha, e aí podemos pensar numa analogia para esses processos, né? De pensar, por exemplo, na aquisição de uma nova habilidade, como o simples fato de andar de bicicleta, né? Que é uma habilidade que muitas pessoas ao longo da vida tiveram oportunidade de experimentar. E é um processo que primeiro tem um começo, onde você não sabe daquilo, né? E aí você normalmente começa a observar quem já sabe, ou ter realmente o apoio dessa pessoa que saiba andar de bicicleta. E então começa o processo de aprendizado. Então a gente inicia com esse apoio, que pode ser a rodinha, pode ser alguém realmente segurando. E a aventura vai acontecendo aos poucos, quando a gente começa a fazer progressos sozinhos, né? Arriscando. E muitas vezes, então, ocorrem quedas ou desvios aí, instabilidades. E o que acontece no processo da bicicleta? Cada uma dessas ocorrências ao longo do aprender torna a gente mais hábil, né? Então, são aprendizados que ocorrem durante esse processo. E a partir disso, com o acúmulo dessas situações de aprendizado, a gente vai realmente conseguindo aí a estabilidade para manter a habilidade de andar de bicicleta sozinho, até que realmente você possa tirar as rodinhas e ter autonomia e continuar o seu percurso. E da mesma forma é quando a gente quer criar novos hábitos, né?
alimentares ou não, então o alimentar entra nesse espectro, e com podemos ter esse olhar para os hábitos alimentares, e uma vez que a gente conquista esse patrimônio, ele é um aprendizado, né? E aí descobrimos que isso é possível e podemos mantê-lo com esses aprendizados acumulados. Então, não ver esses deslizes ou essas voltas como uma perda de tempo ou como uma falha. O interessante acho que é isso, né, de mudança de hábito. Uma vez que você aprendeu como, né, por mais que você deixe de fazer aquela, de praticar aquela mudança por um tempo, voltar para ela é muito mais fácil, né? Você já tem aquela memória. Eu acho importante também a gente trazer informações dos estudos científicos, né, já que a gente fala tanto de medicina de estilo de vida, que é baseada na ciência e que traz comprovações, eu acho importante a gente trazer um pouco desses números também, porque ajuda a gente a se motivar, né, para a mudança. Então, o primeiro estudo que a gente separou aqui para vocês é um estudo que foi publicado em 2011, pela American Journal of Clinical Nutrition, né? Foi um estudo grande, né? O maior estudo já feito sobre esse assunto, que estudou cerca de 300 mil pessoas. E essas pessoas foram acompanhadas desde a década de 70, né? De 1970. E aí, as informações interessantes que o estudo trouxe foi o seguinte: o consumo de 100 gramas de carne vermelha, que é o equivalente a um bife por dia, aumenta o risco da pessoa de desenvolver diabetes tipo 2 em 19%, comparando com quem consome menos que isso. Então, não é comparando com quem não consome carne, é com quem consome menos. Então, não é uma dieta necessariamente vegetariana. E a outra informação é que quem consome 50 gramas de carne processada, como salame, salsicha, mortadela, presunto, esses embutidos, né, que a gente tem tão facilmente disponíveis hoje, aumentam o risco de desenvolver diabetes em 51%. Eu acho esse estudo muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em diabetes, a gente fica mais linkado na questão do carboidrato, né? Do açúcar e tudo. E aí ele traz essa proteína animal. Tudo bem que carne processada a gente sabe que tem aditivos, né? A gente sabe que tem ali sal, tem açúcar no meio disso tudo aí. Mas eu acho muito interessante, porque é um equívoco, né? A gente pensar só em carboidrato, né? Em açúcar. E tem algumas coisas interessantes, né? Achei legal você trazer isso. Primeiro que essas carnes processadas, elas, né, você está falando de gordura, sim, mas você está falando também de conservantes, né? De aditivos, por isso de aditivos. Processados, né? Isso. E aí, falando de crenças, né, de coisas que a gente acreditou por muito tempo, eu particularmente posso falar por mim, que peito de peru era super saudável, né? Eu também. A gordura, eu podia comer tranquilo, era saudável. Trocar o presunto pelo peito de peru. Um sucesso, né? Exatamente. O que a gente não se dava conta é que esse peito de peru não é o peito do peru criado livre nas fazendas, né, fresquinho ali. Ele é um embutido, né, que tem aditivos conservantes, tem aqueles mais cancerígenos, que já foi comprovado, né? Então, esses embutidos, inclusive peito de peru, eles têm essas substâncias. E a outra coisa que a gente acreditava até pouco tempo é que, e aí mais uma vez falo por mim, é que o colesterol estava diretamente ligado ao consumo de gordura, né? E hoje a gente sabe que o colesterol está intimamente ligado ao alto consumo de açúcar, de farinhas brancas, né? Desse carboidrato refinado, né? Refinado, de não boa qualidade, né? Então, interessante nessas informações. Super. E o segundo estudo interessante é uma publicação do Circulation de setembro de 2019, que avaliou
mudança na qualidade da dieta, né? Então, as pessoas que foram estudadas implementaram uma dieta baseada em vegetais, né? E eles relacionaram essa mudança durante 12 anos, mudança alimentar, né? E o resultado em mortalidade. Foram estudadas, então, durante 12 anos, como eu falei, né? Essas mudanças de alimentação em mulheres, né, enfermeiras norte-americanas, com idade entre 30 e 55 anos, e um grupo de homens com idade entre 40 a 75 anos, todos profissionais de saúde. E as conclusões foram as seguintes: que a melhora dessa dieta, né, ou a inclusão dessa dieta baseada em vegetais, ao longo de um período de 12 anos, foi associada a um menor risco de morte, né? Então, a mortalidade de quem introduziu essa dieta durante esse tempo foi menor. E o mesmo estudo mostrou o contrário, que quando você diminui o consumo de vegetais, enfim, com menos consumo de vegetais, que não é a plant-based, foi associada a uma maior mortalidade, maior risco de morte. Então, a substituição de carnes vermelhas in natura e processadas por alimentos vegetais saudáveis, né? Que tem diferença entre alimento vegetal saudável e não saudável, porque isso a gente vê, né? Tem os ultraprocessados, que são aqueles, tipo as barrinhas, né? Tem barrinhas veganas, por exemplo, que não são saudáveis, elas têm aditivos, conservantes e tal, diferente de um alimento vegetal in natura, né? Aqueles que a gente compra frescos, ou os minimamente processados, como os feijões, por exemplo, que a gente compra no pacotinho, né? Que ele é embalado, descascado, embalado, por exemplo. Então, esses alimentos saudáveis são esses, né, os grãos integrais, as castanhas, as leguminosas. Então, quando você substitui essas carnes vermelhas e processadas em parte, você diminui o risco de mortalidade, né? Em parte, por quê? Não é a exclusão completa de alimentos de origem animal. Então, o que eles consideraram desejável ali no estudo? Consumir uma dieta baseada em vegetais, flexível, de forma flexível, né? Porque isso ajuda, inclusive, as pessoas a fazerem essa transição, né? Essa mudança de uma forma gradual. Então, você diminui o consumo da carne vermelha porque você aumenta o consumo de vegetais, né? E é uma coisa que a gente bate bastante aqui, fala bastante, né? Que é a inclusão. Então, quando você começa a consumir mais vegetais, colocar um volume maior, pensar naquele, a gente já falou isso, né, no começo, pensar nas porções, né? Incluir 5, 6 porções, pelo menos, de vegetais na sua alimentação, naturalmente, consequentemente, você diminui o consumo de alimentos de origem animal. Então, esse estudo, ele fundamenta isso, apoia essa mudança gradual, baseada em planta, sem necessariamente excluir o grupo origem animal inteiro, né? Então, não necessariamente você precisa ser vegetariano, não necessariamente você precisa ser vegano. Você pode simplesmente diminuir o consumo de produtos de origem animal. Principalmente aumentando o de vegetais, né? Diminuir Sim. um e aumentar o outro. Uhum. Então é mais importante aumentar o consumo de vegetais do que propriamente abolir totalmente os produtos animais. Até porque isso acontece naturalmente, né? A carne, quando a gente compra carne no açougue, essa carne ela é considerada processada? Não. Essa é in natura. A carne processada é a carne que tem aditivos. A modificada. Então, por exemplo, você compra uma bandejinha de carne moída no supermercado, aquelas que estão ali. Aquela provavelmente. Essa continua in natura. É quando eles colocam aditivo para conservar. Então, assim, aquelas da Swift temperadas, não sei o quê, empacotar, aqueles. Né? Frango. Tá. Então, quando ela vem mas, por exemplo, você vai naquelas bandejinhas lá, tem umas bandejinhas de carne moída lá que é de alguma. Não é que o cara moeu na hora, entendeu?
Essa é considerada Basse, por exemplo. Eu acho que não. Isso, Basse, por exemplo. Ela é minimamente processada, porque ela só foi embalada. Ela foi moída e embalada. Essa classificação de alimentos in natura, minimamente processado, eles estão tentando mudar a carne, essa classificação. Colocar como in natura A e B, sabe? Porque eles acham que está errado você colocar a carne in natura junto com vegetal. Então, eles estão tentando mudar essa classificação. Porque tem carnes e carnes também, né? Tem carne orgânica, tem carne com antibiótico, tem carnes e carnes, né? Mas se eu for pensar nos vegetais, tem os vegetais orgânicos, tem. Mas mesmo assim é diferente, né? Porque carne, a carne ela só traz gordura e proteína e ferro, de micronutriente. Os vegetais, eles têm fibra, micronutrientes, proteína. Então, estou falando em valor nutricional. Nutricionalmente, não dá para colocar na mesma categoria, né? Entendi, então, tá. Porque justamente a pessoa fala assim, não, mas eu estou comendo alimento in natura. Eu como só carne e batata doce, todo dia. Carne comprada no açougue, o boi abatido na hora. Né? Minha dieta, o boi abatido na hora. Minha dieta tá buena. Eu não como nenhum ultraprocessado. É melhor que comer bem melhor. Salame miojo? É melhor. Do que comer hambúrguer. É melhor do que comer miojo com salsicha todo dia. Hambúrguer de cogumelos, né? Sim, exatamente. Mas aí que tá, entendeu? Aí é melhor, mas tem uma hierarquia. Então, na hierarquia tá melhor que isso. Mas se você colocar vegetal, tá melhor ainda. Enfim, mas isso é só uma observação. Tem muito a ver a questão que a gente fala muito também, né, da mudança de hábito. Eu acho que isso ajuda, né, nessa transição, porque a gente tem um relacionamento com a comida que vai muito além da nutrição, né? Quando a gente come, a gente não está comendo para se nutrir, né? Você não pensa nisso, você come porque deu fome, você come. E a forma com que a gente se alimenta tem muito a ver de como a gente cresceu, né? Como a gente foi criado, o ambiente que a gente foi criado. Então, a gente tem uma relação, uma relação mesmo, né? Ligada a afeto, né? A aconchego, a família, aquela alegria, né, do grupo, de compartilhar momentos. Tem as memórias afetivas, alimentares, né? Sim. Aquela comida que a sua mãe fazia no seu aniversário, a sua avó, o bolo que ela fazia quando você ia na casa dela, né? Sim. Tanto é que quando a gente se sente triste sozinho, né, é muito comum isso, a gente chama do comer emocional, né? A gente buscar comida, conforto na comida, né? Eu quero uma comida que te acolhe, né? Tanto é que tem esse termo, inclusive, né? Comfort food, que é isso, essa verdade. comida que te abraça. E então ela tá te nutrindo de uma forma que não é física. E assim, a ideia da dieta plant-based, dessa mudança de hábito que a gente propõe, não é aquela das dietas tradicionais, né? Que é excluir, que é o não pode, que é o se restringir, que é o sacrifício. É o contrário, é você continuar com essa relação de afeto com a comida, né? Para você nutrir o seu corpo e se nutrir afetivamente, emocionalmente também, sem a culpa, né? Então, você se conhecendo melhor, conhecendo as necessidades do seu corpo e as suas necessidades, você consegue fazer essas escolhas, né? Nos momentos, inclusive nesses momentos que a gente se sente sozinho ou ansioso por alguma coisa específica, você consegue avaliar, nossa, eu estou com vontade de comer um bolo de chocolate porque eu estou ansiosa, porque eu, né, enfim, porque eu estou triste, porque eu estou com saudade da minha família, e tudo bem, sem essa questão da culpa. E se você, ao mesmo tempo, continuar nutrindo o seu corpo, até porque depois de um tempo você vai estar habituado, isso não vai ser um problema e você não vai comer em excesso, porque sem nem pensar a respeito disso, né? Exatamente. E aumentando a consciência disso, né, já que quando você traz isso que acontece, da gente ir atrás, acontece mesmo com a maioria das pessoas.
Mas você ter a oportunidade de reconhecer isso é importante, né? Exatamente. Então, Quando pensar você um está de pouco o TPM, porquê. né? Quando você está de TPM, você quer comer um chocolate, alguma coisa, né? Então, é porque a Entender. gente come por vários motivos, né? A gente come porque está com fome, ou seja, acabou nosso estoque de energia ali para o dia, então a gente precisa repor, né? A gente come porque está faltando nutriente no nosso corpo, isso acontece bastante, vontade de doce e de alimentos, esses alimentos mais Gordurosos, mais calóricos, né? mais calóricos, exatamente. Eles vêm muito por isso. A gente está mal nutrido. Então, quando você inclui os vegetais, mais uma vez, você tem essa variedade de nutrientes que está suprindo o teu corpo. Então, você vai ter menos aqueles impulsos, né? Aquele comer por impulso, porque o teu corpo sente falta, né? E aí é uma história grande que a gente acho que não vai falar nesse podcast, porque tem também aí a microbiota intestinal, né? Que comanda muito essas vontades que a gente fala. Né? Então, dependendo do tipo de bichinho que a gente está alimentando lá, a gente tem vontade de comer um determinado tipo de alimento. Então, o comer, ele não é tão simples assim, né? Então, para você fazer uma dieta pensando só em caloria, é muito pouco efetivo, né? Porque você vai fazer aquilo por um tempo, vai perder o peso e depois vai voltar, porque não mudou, não virou a chave, né? Você não entendeu, você não aprendeu com aquilo. Então, a mudança de hábito, entender a mudança de hábito, o processo na mudança da alimentação é muito importante, né? Não só entender a nutrição, mas entender que você tem que fazer uma mudança sustentável, né, para a vida. Seu processo, né? Entender o seu processo. Cada um tem diferente, porque cada um tem um relacionamento diferente com a comida, né? É diferente você falar com uma pessoa que teve um distúrbio alimentar, por exemplo, né? Que tem que ser muito mais olhado com muito mais proximidade, carinho e gentileza, e mudar essa relação, né, de uma forma mais profunda, do que uma pessoa que, sei lá, de repente gosta de bis ou gosta de carne vermelha, tal, mas não tem uma questão alimentar tão profunda, né? Então, cada um tem uma história diferente. E por isso a importância do olhar individualizado. Que é um processo desafiador, sim, não basta só a informação, é necessário a motivação, né, para isso, entender e estar motivado, planejamento, mas aí a gente trouxe essa gentileza, autopercepção, conscientização, a flexibilidade, né, não tudo ou nada, e o apoio também de outras pessoas, como aquela ajudinha ali do andar de bicicleta. Agora, é bem importante a gente frisar que ele é possível, extremamente gratificante e significativo aí no impacto que a alimentação traz para a nossa saúde global. E voltando para a nossa pergunta inicial lá, né? O que a sua vida mudaria se você melhorasse a sua alimentação? A gente pode dizer que mudaria tudo, né? Que você passa a se nutrir, não apenas comer. A sua saúde imediata já responde a isso, disposição, sono, humor, e responde positivamente, né? A esse olhar e essa delicadeza aí em se nutrir de uma forma melhor. E assim também você está cultivando aí uma poupança para a saúde futura, né? Como esses estudos mostram, para a sua vida mesmo. Então, essa nossa conversa sobre saúde e alimentação, eu anotei alguns pontos importantes aqui. Então, o primeiro é que os benefícios de uma alimentação saudável já são conhecidos há milênios, e a ciência moderna ela só vem comprovar esses benefícios. Segundo, uma alimentação saudável ela é inclusiva e não restritiva. Terceiro, se alimentar bem é comer comida de verdade, não é comer um ou outro nutriente, mas uma variedade de alimentos que nos fornece todos os nutrientes.
A alimentação recomendada pela medicina do estilo de vida, ela é predominantemente baseada em vegetais, mas não é necessariamente vegetariana, isso é um ponto bem importante da gente frisar. A alimentação saudável e baseada em vegetais é comprovadamente efetiva para a manutenção e recuperação da saúde, inclusive na reversão de doenças e no controle de peso. E o sexto, é importante levar em conta as nossas emoções, o nosso relacionamento com a comida, além da função nutritiva. Cada pessoa tem uma história diferente e uma relação própria e pessoal com a comida. Então, se você gostou desse nosso conteúdo, ou conhece alguém que possa se beneficiar dessas informações, curta, compartilhe, continue nos acompanhando por aqui, pelo YouTube e pelo Instagram. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau.